Primeiro caso aqui, ó. A polícia continua na busca do homem que esfaqueou e matou outro no centro de Uberlândia. Olha as imagens ali, gente. Você que não viu essas imagens ainda, do momento da confusão. Hoje, no início da tarde, há um desentendimento, está acompanhando agora essas imagens e daqui a pouco dá uma confusão e esse rapaz de bermuda vai receber uma facada na região do peito. Você vai ver aqui no Cidade. Acompanhe só, a gente vai preservar um pouco essas imagens porque elas são de fato muito fortes. Olha a confusão, há uma discussão no centro da cidade. Olha lá, o momento em que o rapaz foi atingido. Quer ver? Ó, olha lá, foi golpeado. Ele não resiste e vai cair. Olha lá, tomba no chão. Detalhe, hein, gente? Pois é, esse crime, então, aqui no centro da cidade, diversas pessoas estavam registrando por meio dos celulares e, claro, todas essas imagens estão aqui com a gente e nós vamos conversar com o Lucas de Carvalho, é o primeiro assunto da noite, já está conosco aqui. Nós vamos conversar com o Lucas porque ele vai trazer atualizações. Afinal de contas, a polícia está atrás desse homem que até agora não foi encontrado. Você que está chegando agora, olha as imagens, gente. Antes de nós chamarmos o Lucas, olha essas imagens, olha a confusão. Empurra, empurra e de repente o rapaz recebe uma facada de surpresa no peito. Esse homem tira uma faca ali, estava escondida e golpeia o rapaz. Olha lá, há o desentendimento em plena luz do dia. Isso aconteceu agora há pouco ao meio-dia. Olha lá. Agora é o momento em que ele vai ser golpeado. Foi. Infelizmente, ele cai, as equipes chegam, tentam um trabalho ali dentro da viatura, mas nada pôde ser feito por esse rapaz. Vamos atualizar com o Lucas de Carvalho, que ele agora sim vai trazer todas as informações pra gente sobre esse caso. Alguma pista, Lucas, do suspeito que esfaqueou esse homem e tirou a vida dele hoje no início da tarde? Boa noite para você, seja bem-vindo ao Cidade. Boa noite, Lúcio. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a Cidade com a gente. Olha só, Lúcio, eu estou exatamente aqui no ponto em que essa discussão começou. Para explicar um pouquinho melhor, contextualizar, deixar o nosso telespectador mais situado de onde tudo isso aconteceu, eu estou no centro de Uberlândia, na esquina aqui entre a Afonso Pena e a Coronel Antônio Alves. E olha só, é uma região extremamente movimentada. Vou pedir para o Antônio, cinegrafista que está comigo, mostrar um pouquinho como que é a movimentação aqui. Lembrando que a gente está num horário de pico, 6 horas da noite, então a movimentação de veículos também é bem intensa, muita gente fechando as lojas, voltando para casa, mas no momento em que isso aconteceu, cerca de 1h30 da tarde, também era um momento de bastante movimentação, horário de almoço para muitos profissionais, muitas pessoas circulando pelo centro, inclusive a gente encontrou uma pessoa que viu isso, que daqui a pouquinho a gente vai conversar, mas antes eu queria convidar você que está aí de casa para remontar essa cena aqui comigo. Como eu disse, eu estou exatamente aqui no local em que esse vendedor ambulante, que é a pessoa que está sendo procurada pela Polícia Militar por esse esfaqueamento, costumava trabalhar. Os comerciantes aqui da região me contaram, né, que ele trabalha aqui há muito tempo, já é um conhecido, é uma pessoa inclusive bem simpática pelo que eles passaram, era uma pessoa brincalhona, conversava com todos, não dava indícios de que poderia ser capaz de tamanha agressividade. Ele ficava mais ou menos nesse local, tem uma banca, eu não consegui apurar ainda o que exatamente ele vendia, mas fato é que ele vendia essas coisas há muito tempo aqui. Ficava mais ou menos nesse local, trabalhando normalmente, até que essa discussão começou. A vítima, essa pessoa que foi atingida por 6 facadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ela parece ter chegado ali sob efeito de alguma substância, não se sabe se dizer se é álcool, drogas, mas as pessoas contam que ele estava bastante alterado, chegou chutando os produtos desse vendedor ambulante, e quando esse vendedor ambulante reagiu, mostrou ali um desconforto, um descontentamento com aquela situação, esse morador de rua acabou dando um tapa, agrediu esse vendedor na face, na cara. E aí, com isso, começou a confusão. Começou a briga, né, a luta corporal, que acabou avançando para cá, onde eu estou vindo. E aí, olha que situação curiosa. A vítima, essa pessoa que foi o alvo das facadas, utilizou esta pedra aqui que está quebrada no chão várias horas depois, cerca de 6 horas depois desse acontecimento. Essa pedra teria sido usada por esse morador de rua para tentar agredir, claro, né, com mais agressividade, o vendedor ambulante que foi o autor dessas facadas. Nesse momento que o morador de rua pegou essa pedra que está na rua e começou a correr atrás desse vendedor ambulante, ele se escondeu em uma dessas lojas que agora já está fechada. As portas aqui todas abaixadas, mas ele conseguiu se esconder dentro da loja. Isso, como eu disse, era por volta de 1h30 da tarde. Mas aí, o que acontece? A discussão esfriou, as pessoas desmobilizaram, não estava mais aquela roda de gente durante aquela confusão, mas pouco tempo depois, aí a facada aconteceu. As pessoas que estão aqui não conseguiram me contar ainda o que levou a essa facada, se ele saiu revoltado ali de dentro e já partiu para cima do morador de rua, ou não sabe se dizer ainda também se esse morador de rua tentou uma outra investida e aí sim a facada aconteceu. Fato é que eu vim até aqui o local do crime para a gente entender um pouco melhor e conversar então com as pessoas que estavam passando pelo momento,
pelo local naquele momento. Inclusive, uma delas está aqui comigo para contar o que ela viu. Boa noite para você. Ela preferiu não se identificar, claro, né? Como foi uma situação de bastante violência, as pessoas aqui estão bastante apreensivas e ela é uma dessas que preferiu não mostrar o rosto para não correr o risco de represálias ou retaliações depois disso. Mas conta para mim, você estava passando aqui pelo local na hora, o que você viu que começou toda essa discussão? Boa noite. Na hora, por volta de meio-dia e alguma coisa que eu não lembro exatamente, eu estava havendo uma pequena discussão entre os dois. O rapaz, o ambulante, ele já vende aqui no centro há muito tempo, muita gente conhece ele, uma pessoa muito tranquila. E daí o que se relata é que esse andalheiro passou e chutou a caixa dele e deu um tapa na cara dele. Daí muita gente das lojas começou a separar os dois, a discussão muito feia e tal, ele foi embora. Com muito tempo depois, ele voltou com a pedra para agredir o rapaz que estava vendendo. Aí daí, nesse monte de gente, assim, todo mundo tirando, aconteceu essas facadas, exatamente, que a gente não sabe de onde é que veio a faca, mas enfim, aconteceu e a gente já deparou com ele no chão, ali, já sem vida. O Antony está mostrando nesse momento a pedra que foi usada, né, por esse morador de rua, mas esse local também é muito próximo do ponto exato onde essa vítima acabou caindo, não foi? Ele caiu ali na esquina e as pessoas já se mobilizaram para tentar talvez uma reanimação, foi chamado o Corpo de Bombeiros, não foi? Isso, quando ele caiu, e não imediatamente a polícia chegou e depois o Corpo de Bombeiro. Chegou um médico que ainda relatou que ele estava com vida, estava tendo, então houve a reanimação, mas infelizmente ele chegou a óbito. E olha só, você disse que costuma passar muito aqui pelo centro, já conhecia esse vendedor ambulante, ele tinha uma relação boa com os comerciantes, era uma pessoa tranquila? Sim, ele é bem conhecido, o centro inteiro conhece ele, ele é muito popular, ele brinca com as pessoas, ele tem um jeito assim bem amável, bem agradável de abordar as pessoas, então ele é bem tranquilo. Ninguém nunca teve problema com ele aqui, não. Você já imaginava que ele fosse capaz de uma agressividade como essa, uma facada? Não, por ele, como ele age, abordando as pessoas, como ele é uma pessoa tranquila, a gente não esperava isso dele. Ele realmente ficou nervoso, porque não é fácil, né, apanhar hoje em dia na cara de uma pessoa que não tem nada a ver. Não é fácil, então é por isso que aconteceu isso, mas a gente não esperava isso dele, não. Você estava me contando que no momento em que ele foi agredido a primeira vez, antes da facada acontecer, ele soltou uma frase muito impactante, né? Que é, pô, tô aqui trabalhando e vem alguém fazer isso, algo desse sentido, não foi? Sim, ele relatando, né? Porque sai de casa cedo, isso como todos os trabalhadores, sai de casa cedo. Então, para trabalhar, para ganhar seu pão, e vem a pessoa do nada, né? E fazer isso com ele. Então, realmente... E na hora dessa agressão, o andarilho saiu gritando na rua que ia voltar e ia matar ele, ia matar o vendedor. Porque ele sempre falava isso. E aí depois dessa facada, de toda a situação que aconteceu aqui, qual que foi o pós dessa cena? A gente viu, por exemplo, esse rapaz fugindo, o que foi feito do corpo dessa vítima? Parece que algumas funcionárias aqui do local, inclusive, tentaram resolver essa situação, não foi? Então, a funcionária aqui do local foi liberada para limpar o sangue, depois de o corpo ter sido removido, depois da perícia, e a perícia liberou para limpar, tirar o sangue, porque tinha bastante sangue na calçada, inclusive para ficar de mau cheiro, tudo isso. E na hora, se ele se evadiu, não dá para ver, porque é muita gente, né? Vai mais olhar a vítima que está no chão, não dá para prestar atenção em quem está saindo. Que loucura, mas muito obrigado pela sua participação, pelo depoimento. Olha só, como essa mulher que passa aqui pelo centro bastante frequentemente, né, ela comentou, era um homem tranquilo, que tinha uma boa relação com os comerciantes, mas é o que a gente fala, no momento de uma briga, os sentimentos ficam à flor da pele e as pessoas são incapazes de coisas que às vezes nem elas mesmas acreditavam que poderiam fazer. Agora, a gente também procurou uma parte mais técnica dessa situação, a gente foi até o Corpo de Bombeiros para entender como que foi a participação da corporação nesse tipo de ocorrência, inclusive porque foi o SEAT que fez esse socorro, tentou fazer essa tentativa de reanimação. Então a gente tentou ali, a gente procurou a sargento Thaís, que conversou com a gente, explicou um pouquinho mais sobre esse caso. Vamos ouvir o que ela falou para nós. A guarnição da USA, Unidade de Esporte Avançado de Vida, foi acionada para o local. Chegando lá na cena, eles depararam com o paciente já sem sinais vitais, em parada cardiorrespiratória. Eles tentaram fazer a intervenção, né, fizeram os procedimentos, porém, devido à gravidade do paciente, eles não obtiveram êxito e o paciente acabou vindo a óbito. Ele foi acometido por aproximadamente 6 facadas, né, 6 golpes. Então, ele tinha ferimentos no tórax, pescoço, abdômen, membros superiores. Só um segundinho, tá numa sonora, eu já falo com você.
Olha só, a gente ouviu então agora a fala da sargento Thaís, que conversou com a gente, explicou um pouco mais sobre essa situação. E enquanto a gente ouvia essa fala, ela chegou para mim me procurando aqui, disse que também viu essa situação. Fala seu nome pra gente, por favor. Ó, todo mundo me conhece como Mary Jane, meu nome é Marivana, me conhece como Mary Jane. O que aconteceu? Eu trabalho aqui na praça. Eu vi de longe quando começou a primeira briga. Que o menino, o mendigo, chegou, chutou a caixa dele e bateu no rosto dele. E aí já pegaram na briga, começou ali. E aí depois a gente conseguiu separar, o menino saiu, uns colegas dele chamou ele na praça, o mendigo, para conversar com ele, para ele parar. Porque ele falou para o Fernando que ia matar ele. E eu escutei ele falando, hoje eu mato, eu morro, eu volto para a cadeia. Entendeu? Aí ele foi num trabalhador, porque o Fernando, ele é ambulante, mas ele é trabalhador. A gente conhece ele muitos anos. Ele trabalha dia a dia, sol a sol. Aí ele falou assim, aí teve a segunda briga. Aí eu saí de lá e vim pra cá, porque eu vi que o cara tava lá na esquina. Aí eu vim conversar com o Fernando. Aí ele falou assim, Mary Jane, eu não posso abaixar, porque ele falou, ou é eu ou é ele. E outra coisa, ele falou que hoje ele vai fazer e acontecer. Aí nisso, o cara veio de lá pra cá com a pedra, com essa pedra aí, ó. E a gente empurrou o Fernando para dentro da loja. E tentando calmar ele, eu falei, Fernando, não vale a pena, ele quer isso, para. Só que é igual ele falou pra mim, Mary Jane, eu sou homem, eu não vou levar um tapa na minha cara e ficar quieto, sendo que o cara tá falando que vai me matar. E aí a gente tentou segurar ele de todo jeito. Eu vim até aqui com ele, entendeu? Aí depois aconteceu o que aconteceu. Quando eu vi a primeira facada, eu falei, não adianta mais eu falar nada e tentar segurar ele. Porque a gente é humano, isso vem na cabeça da gente. É igual agora, todo mundo tá falando, coitado do mendigo, coitado do mendigo. Mas o tanto de mendigo que tem ali na praça, que atrapalha nós vender, porque os clientes ficam com medo dos mendigos. Entendeu? Eles bebem carote, eles fazem o que quer ali, oprime os clientes e vai ficando por isso mesmo. Aí até que acontece isso. Mas eu falo, o Fernando é um trabalhador, ele só não segurou o sangue dele, porque ferveu. Mas ele é trabalhador, ele é gente honesta, não desmerecendo quem morreu, porque tem família também. Só que ele também tinha que pensar. Obrigado, viu, pelo seu depoimento, pela história. Olha, Lúcio, a gente tem aqui dois lados de uma história, a violência nunca vai ser justificável, mas interessante um detalhe que ela falou, não sei se você chegou a perceber. Hoje eu mato, eu morro ou eu volto pra cadeia. O que você acha disso, Lúcio? Pois é, complicado. Tava procurando confusão, né? Agora, com o nome dado aqui, a polícia não vai ter dificuldade de encontrar esse rapaz. Mas é o seguinte, pela experiência que a gente tem, Lucas, eu entendo que logo, logo ele vai se apresentar aí na polícia com um advogado e vai dar a versão dele, porque trata-se de um trabalhador, gente. Nós não estamos em nenhum lado, estamos mostrando os fatos. Agora, o que vai complicar a vida deste rapaz, a gente trabalha muito tempo com isso aqui, a gente pode falar com conhecimento de causa. Foram 6 golpes. Isso, no Código aí penal, configura excesso. Talvez, se ele tivesse dado uma facada no rapaz, talvez não pesaria tanto para ele como vai pesar. Ele vai preso sim, vai responder. Possivelmente vai até a júri popular. Claro que vai responder o processo em liberdade? Vai. Porque hoje a pessoa só vai para a cadeia depois que é julgado, se ele tem um bom advogado, é claro. Mas por ter, então, dado 6 golpes neste morador de rua, que pelo que ele disse já teve até na cadeia, com certeza a bronca é bem maior. Se tivesse defendido, dado uma facada, mesmo com a morte desse rapaz e com essas testemunhas que nós trouxemos aqui agora no Cidade, o Lucas trouxe pra gente, com certeza ele seria absolvido. Alegaria legítima defesa. Mas pense o senhor e a senhora que me acompanham, você que está em vários cantos assistindo ao Cidade Alerta Minas, 6 facadas nunca foi e nunca será caracterizado como legítima defesa. São 6 golpes. Deu um e correu, tentou se defender, a justiça iria até aliviar, principalmente se não tiver um histórico criminal. É trabalhador, está ali vendendo. Seria um ponto positivo, mas neste caso, eu digo aqui para você, com certeza o Fernando vai ter problema com a justiça e te digo mais, nas próximas horas ele vai se apresentar na delegacia antes de ser preso com um advogado e aí vai contar a versão dele, pode até responder ao processo em liberdade, mas mais cedo ou mais tarde,
Com certeza o Ministério Público vai oferecer a denúncia para a Justiça, depois que a Polícia Civil fechar esse inquérito, vai oferecer e ele vai para o banco dos réus, possivelmente. A não ser que tenha um advogado muito bom. E olha lá, depende muito do trabalho agora de defesa desse trabalhador, vou dizer assim.